enfrentado lutas? Deixa eu ver aí. Quem não tiver aí, ore por mim. Ore por mim, porque nos dá a receita, né? De como não passarmos por ela. Mas muitas vezes nós nos encontramos em meio a tudo isso. Muitas vezes nós estamos em meio, não é simplesmente a lutas, mas em meio a muitas lutas. E é em meio às muitas lutas que a nossa fé vai ou não vai ser celebrada. Semana passada a gente falou sobre a fé que é celebrada. Uma fé que nós podemos celebrar ela diante do Senhor. Uma fé que as pessoas que estão ao nosso redor vão celebrar conosco. Mas principalmente uma fé onde é celebrada em Cristo, é celebrada em Deus. Mas a fé, ela é provada no meio de muitas lutas. Mas quem de repente, nós podemos sair agora aqui pelas ruas daqui e perguntar quem está passando por luta. Será quantas pessoas nós encontraríamos para dizer que não? Dizer que não sabe o que é isso, que nunca viveu isso, que não tem muita noção do que é. Com certeza, nós vamos, não sei se de repente encontrar aí uns palmeirenses, uns atleticanos que vão achar que não estão, mas isso passa. Isso passa. Isso vai passar. Então a gente começa a perceber que não tem, por mais que a pessoa diga que não estou, mas vai enfrentar, vai acontecer. Quantos aqui tem fé? O povo fica assim, né? Eu levanto, não levanto, eu não sei o que vem depois, né? Mas todos nós temos fé. E a questão é, como essa fé atua no meio a essas muitas lutas? Como essa fé tem se destacado em tudo isso? Ou ela tem sido, de repente, sufocada? Todos nós fomos confiados a nós o Evangelho. O que é o Evangelho? E quando nós, em meio a todas essas lutas, em meio a essas questões que nós temos vivido, o que isso tem feito diferença? Será que o Evangelho que nós vivemos, o Evangelho que nós cremos, o Evangelho que nós acreditamos, ele faz diferença nos dias ruins? Ou acontece de nos dias ruins eu esquecer até mesmo o que é fé? Eu esquecer mesmo até o que é isso, o que é essa situação, como que isso tudo funciona? Porque quantos de nós, não vou pedir para você manifestar, mas quantos de nós, em algum momento de grande luta, de grande dificuldade, você de repente se questionou, será que eu tenho fé? Será que realmente, como que está a minha vida? Não, eu devo estar sendo castigado por Deus em alguma coisa. Deus tem que estar em algum momento. Quando nós olhamos para Tessalonicenses, eu falei na semana passada que a cidade de Tessalônica era uma cidade grande, era uma cidade benquista, porque era como se fosse um portuário, onde as pessoas passavam por ali. Era uma cidade muito comercial, onde rodava muito comércio. E com isso, vamos dizer assim, os oradores iam muito para lá. Era muito comum pessoas irem para a praça, ou grandes centros, ou algum evento, e falar, e anunciar. E falar, não simplesmente sobre Jesus, mas sobre uma falsa esperança, sobre algumas coisas, e as pessoas gostavam. Só que o que eles faziam? Eles cobravam. Eles cobravam e cobravam altos. E muitas vezes a intenção de muitos que foram para Tessalônica para fazer qualquer tipo de situação era para benefício próprio. Era para ganhar dinheiro, era para ganhar fama, principalmente pensando ali na região da Macedônia. Então isso era muito comum na cidade de Tessalônica. E como nós falamos que Paulo foi e ficou ali, como alguns dizem, média de 3 semanas, 30 dias, alguns vão dizer até 6 meses, e foi embora. Quando Paulo sai e vai ali para a região de Bereia, para aqueles locais ali, eles começam a dizer que Paulo era simplesmente mais um. Que Paulo foi mais um que foi ali para arrecadar dinheiro, para ganhar dinheiro, para usufruir das pessoas, para de alguma forma roubar as pessoas. Lembrando que eu disse que Paulo precisa sair de Tessalônica às pressas, depois ele continua sendo perseguido, então ele chega a Corinto, e ali ele fica, então quando ele está em Corinto, ele manda Timóteo lá. Timóteo fica um tempo e volta a Paulo, e volta a Corinto até onde Paulo estava. E ali
Timóteo, então, vem com algumas questões, com algumas situações. A primeira questão que Timóteo vem para Paulo é isso: olha, o comentário em Tessalônica é que você é como todos os outros. O comentário lá das pessoas que você foi lá para arrancar dinheiro das pessoas, que no momento bom mesmo você fugiu. Então, você está sendo mal falado lá, o negócio para você lá não está muito bom. E aí lá na frente nós vamos ver que uma das dúvidas também, porque Paulo escreve essa primeira carta para... um dos principais motivos era para tirar dúvidas, tanto a respeito de Paulo, como também a respeito das coisas que viriam. Por quê? Porque pessoas estavam morrendo. Pessoas estavam morrendo por causa de Cristo, como a Meris falou aqui do que aconteceu na Coreia do Norte, lá estava acontecendo isso, as pessoas estavam sendo mortas por causa de Cristo. E aqueles irmãos eram novos na fé. Tinham aí, vamos pensar ali, 6 meses de convertido, e pessoas estavam morrendo por causa da conversão dele. E fala, peraí, agora, o que é isso? Como que funciona tudo isso? E essas pessoas que estão morrendo, como que vem tudo isso? Então, Timóteo está lá, Timóteo vem com essas questões. Então, Paulo escreve essa primeira carta a eles, primeiro elogiando a fé deles, mostrando para eles, né, tanto que às vezes você vai ver recomendações, às vezes na sua Bíblia está escrito recomendações, mas não é que está recomendando eles, é muito mais felicitando, muito mais louvando a Deus pela vida, pela fé deles, tanto que ele termina o capítulo 1 dizendo, olha, a esperança, tudo que aconteceu encheu vocês de esperança e hoje vocês conseguem visualizá-la na frente. No capítulo 2 que nós estamos, muda o cenário, porque o capítulo 2, Paulo começa agora a defender o seu pastorado, Paulo começa a defender o seu ministério, Paulo começa, tanto se depois os irmãos lerem o capítulo 2, anote na tua Bíblia, de repente se você for ler na NVI vai ter um pouco mais, quantas vezes Paulo puxa a memória desses irmãos, vocês sabem, ele vai recitar isso aí algumas vezes, se você perceber, vai ter no versículo 1, vai ter no versículo 2, ele dizendo, vocês sabem, vai ter no versículo 5, vai ter no versículo 9, que ele vai dizer, vocês lembram? Então Paulo escreve para dizer para eles, olha, estão dizendo isso, mas lembram disso? Olha, estão dizendo isso, mas vocês sabem disso. Então Paulo usa o capítulo 2 para defender o seu ministério, para mostrar para eles, olha, eu sou diferente. Tanto que Paulo vai dizer, e alguns estudiosos vai dizer, quando ele fala que sofreu em Filipos, aqui nos primeiros versículos, era aquele castigo que colocava, né, tinha uma madeira, colocava o pé e colocava a mão, e ali ficava por horas e horas, e o sofrimento maior era as câimbras que estavam. Então alguns vão dizer que Paulo passou por isso em Filipos. Ele passa por esse momento, ele é muito perseguido, ele é açoitado, acontecem muitas situações, como ele em Filipos, e aí de Filipos ele vai então para Tessalônica, né? Então ele fala, olha, eu fui então para quê? Ele fala, aí eu fui perseguido, aí eu falei a verdade, eu não falei nada. Aqueles que vão querendo dinheiro não querem problema, aqueles que querem dinheiro não querem passar por provações, não querem passar por dificuldades, eles querem simplesmente benefícios. Se realmente vai fazer algo e está fazendo, e aquilo começou a ser um pouquinho complicado, ele fala, isso aqui não vai dar certo não, deixa eu pular para o outro. Paulo fala, eu não fiz isso com vocês. Então, e Paulo, aqui no nosso texto, ele vai dizer, eu quero ler novamente aqui o versículo 1 e 2, que ele vai dizer, irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. E é interessante pensar nesse versículo 1, porque lá no final do próprio capítulo, ele vai dizer, por que essa visita não foi inútil? Porque esses irmãos se tornaram imitadores de Cristo. Esses irmãos se tornaram exemplos para a igreja da Macedônia. Esses irmãos chegaram ao ponto de sofrer pela palavra, de realmente serem perseguidos assim como Cristo foi perseguido. Ele fala, está vendo? Não foi inútil, olha o que aconteceu com a vida de vocês. Ele continua então no versículo 2. Apesar de ter sido maltratado, insultado em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho, de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muitas lutas. E de todo esse processo que eu falei já como mais um fundo, o que tem acontecido com a tua vida em meio às lutas? O que tem acontecido com a tua fé em meio às lutas? O que tem acontecido com o Evangelho, a qual Deus te confiou em meio às lutas? Temos simplesmente abortado a missão? Ou como diz lá aquele filme, missão dada é missão cumprida, e vamos cumprir a qualquer custo? Qual tem sido? Quantas vezes, irmãos, por algumas situações, por algumas questões, nós desistimos, nós paramos, nós retornamos, e Hebreu vai dizer, né, que nós não podemos ser como aqueles que retrocedem.
Como tem sido? O que tem acontecido com o teu evangelho em meio às lutas? O que tem acontecido com o teu Cristo no meio da luta? O que tem acontecido com a tua fé em meio às lutas? Tem sido algo que tem realmente amassado, maltratado, colocado no porão, que de repente você começa a procurar alguma coisa e você não sabe mais por onde começar? Como tem sido a sua carreira cristã? Como tem sido a nossa carreira cristã em meio às lutas? Paulo inicia esse texto dizendo das dificuldades, daquilo que ele passou. Já no capítulo 1 ele vai dizer daquilo que ele viveu em Tessalônica, de quanto ele foi maltratado lá, de quanto ele foi perseguido. Nós lemos em Atos que ele precisou sair às pressas de Tessalônica, foi para a cidade vizinha, o pessoal foi lá, perseguiu, ele teve que fugir então para Corinto, para fugir disso. Mas só que antes dele enfrentar isso em Tessalônica, ele já vinha de um sofrimento grande. Ele já vinha de um castigo que ele havia sofrido, e não era simplesmente um castigo físico, porque ele vai dizer que ele foi não somente maltratado, mas também insultado. Irmãos, eu fiquei pensando, lendo e estudando isso, será que se fosse conosco, o que teria acontecido? Se tivéssemos passado dias e dias presos, de repente dias e dias sendo chicoteados, dias e dias presos numa situação onde a cãibra nos consumiria por todo. Será que depois que nós saíssemos dali, já nós entendemos realmente, só vai lá, como aconteceu por muitos momentos com os apóstolos, nós vamos soltar vocês, mas não fala mais desse Jesus não. Vai para casa, fique quietinho, né? Senão, vai ter consequências maiores sobre isso. Será que o que nós teríamos feito? Eu acho que toda essa dificuldade que está acontecendo, está tão difícil, que eu estou sentindo de Deus que é para eu parar. Eu estou sentindo de Deus que não é para prosseguir. O sofrimento está tanto que eu acho que eu não consigo continuar. Só que quando nós vemos aqui Paulo está dizendo aos irmãos, eu saí de Filipe, onde eu sofri muito, e o meu próximo passo foi anunciar o evangelho a vocês. E lembrando que Filipos ali está na mesma região da Tessalônica. Paulo sabia que ele tinha saído de Filipos, debaixo de grande sofrimento, que ele ia para Tessalônica. O que estava esperando ele em Tessalônica? Mais sofrimento. Porque era o que estava. Hoje, quando a Mary falou, a gente falar da janela 1040. É uma região muito grande. E qualquer daquela região que você for e você falar de Jesus, você vai ter sofrimento. E Paulo está dizendo para eles, quando eu fui até vocês anunciar o evangelho, eu já sabia o que estava me esperando. E aí uma das coisas que eu paro para pensar é isso, é que as dificuldades não parou o apóstolo Paulo. A dificuldade nunca foi empecilhos, as lutas nunca foram empecilhos para parar aqueles que verdadeiramente receberam o evangelho, naqueles que realmente têm a sua vida pautada pela fé, aqueles que entenderam o que nos foi confiado. Quando nós entendemos o que nos foi confiado, não tem por que parar. Claro que a força, Paulo deixa muito claro que a força de continuar, a força a qual ele teve para não parar no meio das dificuldades, não foi o teu conhecimento judaico, não foi o seu conhecimento grego, não foi todos os estudos, tudo aquilo que ele tinha de experiência, não foi nada do que ele poderia oferecer, mas ele fala que ele só conseguiu continuar, ele só conseguiu avançar, mesmo em meio a muitas lutas, porque Deus o ajudou. Porque Deus o ajudou, porque Deus foi com ele. E ele fala, e Deus me ajudou a tal ponto, que mesmo em meio a todo esse retrato que eu já sabia que existia, eu tive coragem de anunciar o evangelho. Eu tive coragem de anunciar o evangelho. Apesar das lutas, apesar de ser maltratado, apesar de ser insultados. E por que nós às vezes desistimos de algumas coisas? Será que o evangelho que Paulo recebeu é diferente do evangelho que nós recebemos hoje? A pergunta é, o teu evangelho tem poder? O que é evangelho? A primeira questão, o que é evangelho? Porque, se perguntarmos, não vou descer, senão vai sair, mas eu poderia descer para estar como iguais com todos, mas o quantos nós levamos o evangelho? Quantas pessoas você levou o evangelho essa semana? Falar, sabe por que nós muitas vezes não levamos a ninguém? Porque nós não acreditamos nesse evangelho. Porque quando nós já mencionamos para alguém, olha, você precisa vacinar, esse negócio do Covid é sério, toma cuidado.
Quantos de nós, naquele período extremo que a gente teve, olha, gente, vamos tomar cuidado. Quantas vezes gravamos vídeo, o pessoal da área da saúde, sempre colocando, irmãos, tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo, porque nós entendíamos que é algo sério. Quantas pessoas vieram perguntar, pastor, o que o senhor acha? Tomo vacina ou não tomo? Eu falo, se você não quiser tomar e passar para a minha vez, eu tomo. Não tem problema, porque quando tiver, o senhor vai tomar, é só chegar a minha vez. Só chegar que a gente vai lá. Tanto que eu lembrei, a médica falou, pastor, chegou na sua idade, estou indo. Fui lá de tarde ainda. Por quê? Porque nós entendíamos e tínhamos todo um retrospecto, tínhamos todo um estudo que o quê? Que a vacina era eficiente. Que ela era eficiente. Quando levamos nossos filhos lá, já nasce o filho, a gente sabe que tem aquela carteirinha lá com 300 mil vacinas. Que é vacina para tudo quanto é jeito. Fala, qual vacina foi? Não sei. Tem dia que vai lá e toma 3 de uma vez. Você entendeu por quê? Porque aquilo é comprovado que funciona. Que funciona. A pergunta é, e o teu evangelho funciona? O teu evangelho, evangelho que você recebeu, funciona? Se ele funciona, por que então, no meio das muitas lutas, diante das dificuldades, nós temos, muitas vezes, recuado? Por que as dificuldades conseguem nos desanimar? Por que elas conseguem nos parar? Por que elas nos conseguem nos deixar preso? Porque hoje a igreja não está mais. A Bíblia vai dizer que a igreja de Cristo está onde? Na porta do inferno. E a expressão ali no original é como se nós entrássemos numa casa enfiando o pé, arrombando tudo e entrando e resgatando o que estão perdidos. Mas parece que a visão, nós somos parece aquele pincher diante de um pitbull. Você fica assim, fala, não mexe com isso, não. Olha, não dá não, eu não tô bem no momento. O que é maior? A sua dificuldade ou Deus a qual você serve? Qual é a dificuldade maior? Os teus relacionamentos, de repente, de problemas, que às vezes pode ser dentro da família, no trabalho e em tantas outras situações. Qual que é maior? Ele ou a sua fé? Eu tenho repetido muito isso aqui. Quantos de nós já paramos de orar por algumas coisas, porque nós não acreditamos mais? E quando eu paro de orar, eu estou dizendo assim, Deus, o Senhor não tem poder. Esse evangelho que o Senhor está dizendo, que o evangelho é o quê? É as boas novas. E Paulo diz o quê? Que olha, mesmo em muitas lutas, mesmo em meio a tantas dificuldades, nós tivemos coragem, a partir do momento que Deus nos ajudou, para anunciar o evangelho. Por quê? Porque uma segunda questão que ele tinha muito claro, que esse evangelho não era qualquer coisinha, não era o que ele tinha achado. Alguém já achou dinheiro na rua aqui? Alguém já achou? Era meu, tá, irmãos? Devolve. Era meu. Era meu. Era meu, porque se não tinha dono, alguém era dono, então era eu. Então, você achou, você tá, beleza. Achei, tá achado. Né? Você acha, né, sei lá, algumas... Aqui na igreja, ultimamente, está ficando muito guarda-chuva e sombrinha. Aí tem dia que eu falo assim, eu falo para isso eu não vou comprar, porque os irmãos esquecem, ninguém, não tem dono mais. Então, se não tem dono, é do sacerdote. Não era assim que era lá, a parte era. Então, eu falo, deixa isso, não aparecer ninguém até semana que vem, nós não vamos deixar perder, é que é pecado, né, irmão, deixar estragar. Então, mas irmãos, estamos dizendo de coisas achadas. Só que o Paulo está dizendo que esse evangelho, né, o versículo 4, ele vai dizer, olha o que diz aqui o versículo 4, diz assim, ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o evangelho. Paulo está dizendo que o evangelho que ele recebeu, o que é o evangelho, irmãos? O que é o evangelho? Boas novas. Ele está dizendo, essa notícia que eu recebi, essa notícia que veio até mim, ela foi me dada. E não é simplesmente uma questão, tipo assim, eu tenho um negócio para dar aqui, deixa eu ver para quem que eu vou. Não tem não, tá, irmão? Só estou fazendo um exemplo, porque depois, o que o pastor tem para dar? Não, só a bênção, abençoado em nome de Jesus. Não, Deus não ficou ali, peraí, para quem que eu dou esse evangelho, para quem, rapaz? Não, Deus nomeou, falou, Paulo, é você. Deus olhou para as nossas vidas um dia e falou, é você que eu tenho confiado a minha notícia. Não estou simplesmente jogando, não estou num quintal jogando comida
para as galinhas, para os porcos, para os passarinhos, pega quem quiser. Não, Deus foi no individual, Deus foi no particular e falou, é você. É você que eu tenho confiado esse evangelho. É a você que eu tenho dado essa notícia. Mas eu não tenho te dado essa notícia para você simplesmente ser informado. Porque eu tenho colocado muito isso também, né? Às vezes nós, já percebeu que a nossa oração, às vezes é muito mais oração de informação. Nós estamos informando a Deus. Mas não estamos declarando a fé, não estamos declarando aquilo que nós esperamos. Nós estamos simplesmente informando. Às vezes, quando nós pedimos Deus direção para algumas coisas, nós não estamos pedindo direção para Deus, nós estamos informando o que vamos fazer. Informando, já queremos a bênção. Senhor, eu preciso fazer uma viagem. Já tem, né? O organismo está sentindo falta de queijo já faz tempo, então eu estou precisando fazer uma viagem. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a minha viagem. Eu quero ir em paz, voltar em paz, de repente comer bem, mas não deixa eu engordar não, porque às vezes as irmãs ficam reparando, os irmãos ficam reparando. Então, percebe que não é informação de pedindo direção para Deus, mas é uma oração informando a Deus daquilo que eu vou fazer e informando que eu exijo a bênção dEle. Me leve em paz, me traga em paz, mas em algum momento eu falo, Senhor, é do teu querer, é da tua vontade, eu tenho a tua bênção. E às vezes é assim que nós fazemos com o evangelho. Nós recebemos, agora é meu, então se é meu, eu faço o que eu quero quando eu quero. Não, o evangelho não é teu. O evangelho não é meu. O evangelho não é da Ebenezer. A notícia, ela é de Deus. Ela pertence a Ele. A nós foi nos confiado anunciar. E não é anunciar de qualquer forma. Paulo está dizendo que ele foi aprovado por Deus, para que Deus pudesse confiar no evangelho. Ele está dizendo, olha, eu não fui de qualquer forma. Eu não fui de qualquer jeito. Ele está dizendo, olha, o evangelho que eu estou levando para vocês foi confiado por Deus a mim, e mais, Paulo usa a expressão aprovado. Só existe uma forma de ser aprovado. Qual é ela? Quando nós somos provados. Quando nós passamos pelo teste. Quando nós fazemos o teste. Paulo está querendo dizer, olha, eu fui provado por Deus. Eu passei pelo fogo. Eu passei por situações, passei por testes, passei por muitas comprovações, para que Deus pudesse vir e falar, olha, você é confiável. Então Paulo está dizendo, eu não anunciei de qualquer jeito, eu não cheguei a vocês de qualquer forma. Pelo contrário, a mim foi confiado, e a nós foi confiado o evangelho. E a pergunta é, aquilo que foi nos confiado, o que nós temos feito? Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de pegar carro emprestado. É terrível, é tenso. Né? Você dirige, irmãos, assim, ou então, não sei quem, mas de repente, eu acho que quem já pegou livro comigo emprestado fica tenso também, porque eu empresto, mas vai algumas recomendações. Olha, muito cuidado, esse é o meu xodó. Eu não tenho problema com nada na vida, mas com os meus livros, então toma cuidado. Tanto que, irmãos, eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa que dobra o livro, que faz orelha no livro. Gente, é uma indignação, isso é espiritual, não pode fazer isso. O livro você nunca dobra a orelhinha dele, fica feio. Não pode. Sabe, eu estou dizendo assim, você pega emprestado de alguém, onde alguém confia em você. Algo que para ele é extremamente importante, algo que para ele é precioso, algo que para ele, assim, tem um custo muito grande. E ele fala assim, olha, eu te empresto, pode ir. O que nós vamos fazer? Nós vamos tomar cuidado. Se é um livro, se é um carro, se é uma casa, de repente em algum lugar aí, uma antessala do paraíso, você vai com cuidado. Por quê? Não é meu, peraí, confiaram em mim. Não é assim que nós fazemos? Quando as pessoas nos dão, a gente vai tratar. E o evangelho foi confiado a nós. A notícia que Jesus é o Salvador, é o Rei, foi confiado a nós. E como nós temos lidado? Como que nós temos feito? Paulo está querendo dizer que anunciou o evangelho não por motivos errados, não por erros, não por intenção. Tem até, acho que na versão revista e atualizada, até na hora que eu li, eu lembrei do Gui, porque fala, eu não usei de dolo. Eu não anunciei com vocês com dolo. Que dolo é o quê? É a intenção, é isso mesmo, né? Estou bom no negócio, hein? Eu vou tomar seu lugar lá, hein? Né, sabe, com aquela intenção de querer algo para mim. Olha, eu vou usar isso aqui, porque isso aqui vai
vai me fazer isso aqui, isso vai me trazer um benefício. Paulo está dizendo, não, eu não usei disso. Por que Paulo está dizendo que ele não usou? Porque o evangelho não é meu, a notícia não é minha, é do Senhor, então eu preciso fazer como Ele quer, como Ele deseja. Por isso que ele está dizendo, olha, eu não fiz por bajulação, eu não fiz, olha, sabe o que é? Deus, não. Irmão, você já parou para pensar como Jesus anunciou o evangelho enquanto esteve na terra? Era só pauleira, ele não tinha aquele negócio de meio termo. Jesus era só de direito, né? Com os 2 pés no peito. Não, você quer me seguir? Então tá, abandone tudo e vem. Você quer me seguir? Vai lá, vende tudo, dá aos pobres e vem. Não, então não tem certo. Chegou lá na sinagoga, fez o que fez. Ele não tinha meio termo. Quando Pedro, que estava mais perto, falou, arreda de mim, Satanás. Não tinha, a gente não vê em momento algum Jesus com bajulação, com querendo, dar jeitinho no evangelho para anunciar. O evangelho não é teu, o evangelho não é meu, o evangelho é de Cristo. Então, em primeiro lugar, nós temos que anunciar, mas anunciar como Ele quer, do jeito que Ele quer. A quem nós queremos agradar? Se você pudesse agora pensar em alguém, quem seria a pessoa que mais você quer agradar ainda no dia de hoje? Quem de repente você fala, olha, essa pessoa, não, eu quero esse mês agora, eu preciso, né, eu não vejo problema nenhum, olha, eu quero abençoar tal pessoa, eu quero realmente ser uma bênção. Faz parte, é normal. Mas será que quando nós pensamos também em fazer isso com o Senhor? Será que a nossa vida, será que nós trabalhamos, e hoje na IBD pela manhã, nós estávamos falando sobre isso, do propósito único do homem, que é glorificar e adorar ao Senhor, porque tudo é para Ele e por Ele, e quando nós não fazemos por Ele, percebe que tudo perde o sentido? Quando eu trabalho, e o meu trabalho é simplesmente para um status, ou é simplesmente para um salário, você vai ver que você sempre tem problema. Agora, quando você coloca na mão de Deus, fala assim, eu quero te glorificar neste lugar, com a minha vida, com o meu andar, com o meu fazer, com tudo que eu quero te glorificar. Irmãos, as provações começam a ser teste da parte de Deus. E eu começo então a ver Deus agindo, ver Deus movendo. Porque o fato de Paulo ter realmente passado por dificuldades, ele passa por dificuldades, ele passa por lutas, porque ele sabe o que o evangelho é confiado. Só que já para perceber que dentro dos Tessalonicenses aqui, Paulo vai dizer que passa por um sacrifício. É nítido nós entender, não que ele não fala, mas nós podemos avaliar o sacrifício que Paulo fala. Mas em momento algum, ou só em um momento em específico, ele diz que estava a ponto de dar a própria vida por eles, que é no versículo 7, que ele vai dizer assim, olha, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estava entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Aí continua dizendo, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhe não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Ele está dizendo que não dá a própria vida simplesmente por morrer ali num campo, por ser pego por alguém, por um judeu e ser morto. Ele não está dizendo disso. Ele está dizendo de afeição. E aqui eu fui buscar em alguns comentaristas que ele diz essa questão de mãe. E ele fala que a expressão de mãe aqui no grego é mais como fosse uma ama. E a ama vai mais, ele fala, para a gente entender mais, é como se fosse uma enfermeira, um técnico que sempre está ali, a pessoa está doente, mas ela sempre está ali dando assistência, cuidando, zelando, em momento algum deixa a pessoa sozinha, sempre está ali cuidando dos seus ferimentos, cuidando das suas feridas. E Paulo está dizendo isso a esses irmãos. Olha, eu não fui só entregar o evangelho para vocês, eu estava disposto a entregar a minha vida, mas não era a vida num campo de batalha, não é a vida num campo de perseguição, mas é entregar a vida para cuidar. Eu até anotei aqui que Paulo fez verdadeiramente aqui um sacrifício digno, um sacrifício válido, porque não era simplesmente entregar o seu corpo, mas entregar as suas vontades para fazer o que fosse benefício. Quantos de nós aqui já anunciamos o evangelho? Quantos de nós aqui já entregamos o evangelho para alguém e a pessoa sequer nem deu tchum para você? Nem fez nada. Mas quantas vezes você já decidiu entregar o evangelho, e juntamente com o evangelho você falou, vou me entregar a minha vida para essa pessoa? Muitos que estão aqui não sabem, mas na sexta-feira nós decidimos orar por vocês, e algumas pessoas com o nome mencionado. Porque eu falei, nós não queremos só orar por vocês, nós queremos poder entregar a vida por vocês. Que o Senhor possa começar a te acordar de madrugada. Mas acordar mensagem, não é aquele negócio que você acorda de madrugada com preguiça, quando você tem que trabalhar, você acorda, assim, amanhã mesmo você acorda, ai Jesus, é segunda.
Aí fica aquela briga com o travesseiro, porque é uma briga, né? É uma sessão de briga. Primeiro com o travesseiro, depois com o cobertor, depois com um monte de coisa. Aí você chega diante do banheiro assim, entra, não entra, entra. Não. Mas é que Deus te acorde de madrugada, 3 da manhã. Se você acordar, já lembra de mim. Só me abençoa. Não me abençoa, não, em nome de Jesus. Pode não, que é pecado. Mas você acordou 2, 3 da manhã, lúcido, que o sono foi embora. Você fala, rapaz, o que acontece? E assim que você acordou, vê o nome de alguém. Pá! Meu querido, Deus está dizendo você orar. Mas não só orar, mas também, assim como Paulo, entregar a própria vida. Não entregar a própria vida simplesmente para preparar uma mensagem, para preparar um estudo, para de repente fazer uma visita, para te dar dinheiro, para te dar uma cesta básica. Tudo isso faz parte. Mas entregar as nossas vidas no nosso joelho. E foi isso que Paulo estava dizendo. Olha, eu estava disposto não somente a entregar o Evangelho. Eu fui para vocês não simplesmente para entregar o Evangelho, mas, se necessário, entregar a minha própria vida. E muitas vezes o nosso Evangelho não funciona porque nós... já viu aqueles meninos que passam na rua e fica colocando folhinha na sua caixinha de correio? Quem mora em condomínio às vezes não percebe tanto, mas de vez em quando aparece uns ainda, não sei de onde vem não. Vem um ser lá que a caixinha está cheia, né? O negócio está lá e você tira, mas quem mora em casa, eles passam, né? Garagem está lá, promoção do açougue, da padaria, não sei do que, tudo. Aí você pega, quem deixou isso aqui? Você nunca vai saber. Existe muitas vezes nós estamos anunciando o Evangelho igual esses meninos que ficam no farol na entrega. Pega aí papelzinho, pega aí para acabar esse papelzinho logo para mim ir embora, não estou aguentando mais, o sol está quente. Aí você fala, beleza, de apartamento, né? Tive uma época no meu carro que estava cheio. Que você vai pegando e pondo atrás, pegando e pondo atrás. Depois você vai tirando e você fica ali. Então, às vezes o nosso Evangelho é assim. Para aí, ouve pelo menos 2 minutinhos que fala do Evangelho, porque se alguém perguntar na igreja se eu anuncio o Evangelho, estou quites. Está ticado aqui essa parte. Não, eu preciso fazer minha obrigação, né? Deus, é igual entregar o dízimo. Não, eu vou entregar o dízimo porque tem que entregar, né? Então, vai logo. Muitos de nós fazemos o Pix para a conta da igreja. Mas em algum momento você para louvar o Senhor por aquilo? Você para e fala, Senhor, obrigado pelo meu salário. Obrigado porque eu tive condições de ofertar, né, de entregar o meu dízimo. Obrigado porque eu tive condições de fazer essa transferência. Obrigado porque eu tive condições de fazer. E Deus, quero declarar que não só os 10%, mas tudo é do Senhor. Então não é uma ideia de simplesmente de entregar, sair entregando. Olha, não, eu já anunciei o Evangelho. Você pregou para quantos? Rapaz, nem que sei, hein? Preguei para muito. Mas como foi essa pregação? Eu tinha uns carros assim, sabe? Onde eu trabalho tem aquela fila de carros assim, some. Você não acredita que eu fiz. Falei, já imagino, né? Não fez o que presta, porque se eu tivesse colocado no meu carro, eu tinha ficado muito bravo. Não, pastor, eu peguei os folhetinhos assim, tudo, ó, e pus no para-brisa. Pus um por um, pastor. Aí chove, aquele negócio gruda. Aí, em vez do cara, aí peca. Pode ter algum efeito? Pode. Mas, nessa semana, você parou para orar pelo seu vizinho? De repente, aquele estava tocando um funk lá, bem abençoado. Os motoqueiros de Jesus. Glória. Cada acelerado desse aqui, glória a Deus, abençoa essa alma, Jesus. Oramos. Oramos pelo vizinho, Senhor. Ora pelo meu vizinho. Quero abençoar o meu vizinho. Às vezes tem alguma situação, a gente para reclamar, que vizinho doido. Olha essa hora fazendo barulho. Quantas vezes você parou para orar? Porque é fácil colocar um folhetinho, é fácil entregar. Mas será que é fácil dobrar os joelhos e começarmos a orar? Paulo diz, olha, eu não fui simplesmente para levar o Evangelho, mas eu estava disposto a entregar a vida. E para encerrar, que já acabou o meu tempo aí, estava quanto aí? 30, né? Tá, só mais 5 minutos, irmãos. No final aqui, a partir do versículo 13, nós vamos perceber de tudo aquilo que eu estou falando até então, que Paulo passou por dificuldades, mas a dificuldade não foi empecilho para ele. Não foi empecilho porque ele entendia aquilo que foi confiado para ele, e não foi nada mais, nada menos do que o Evangelho. Foi nada mais, nada menos do que a palavra do próprio Deus. E quando ele entende que é a palavra do próprio Deus, ele não pode entregar de qualquer jeito. Ele não pode fazer de qualquer maneira. Ele precisa fazer com intensidade. E com intensidade, a minha vida tem que estar inserida nisso. Quando nós vamos anunciar o Evangelho, quando vamos fazer qualquer coisa denominada para Jesus,
Eu preciso fazer com intensidade, eu preciso fazer de corpo, alma, mente e tudo. Porque o amar a Deus não é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, de todo coração, de toda alma, de toda a mente, tudo. Então eu não posso fazer nada para Ele menos do que isso. Então se o meu trabalho, se eu declaro a partir de hoje, o meu trabalho é para o Senhor, eu trabalho aqui para glorificar ao Senhor. Se nos meus estudos eu digo, olha, eu quero estudar para glorificar ao Senhor, eu preciso fazer isso de corpo e alma. Eu preciso fazer isso com intensidade, porque Deus não aceita menos do que isso. Então se eu vou anunciar o Evangelho, se eu quero ser uma testemunha viva de Cristo, eu preciso viver isso. Eu preciso viver como tal, eu preciso começar pelo princípio, orando. Quantas vezes você já orou pelo teu trabalho? Qual que é a proporção? Você reclama mais do teu trabalho ou ora mais pelo teu trabalho? Qual que é a proporção? Eu ouvi uma frase que eu já até disse aqui, que 1 minuto de oração faz mais efeito do que 1 ano de murmuração. 1 minuto de oração faz muito mais efeito do que 1 ano de murmuração. Porque murmurar não resolve nada. Então Paulo entende que o Evangelho não era simplesmente para ser falado, não era simplesmente para ser anunciado, mas era para ser entregue com vida. Era para ser entregue com intensidade. E esse Evangelho é tão alto que nem as chicotadas dos filipinos, lá dos filipinos, né? É sério, irmãos, vocês estão indo. Entende? O que quer dizer que nem o que ele passa lá, todo o problema, toda a situação, o que ele passa em Tessalônica, o que ele passa em todo momento, nós vemos das viagens dele, nada parou Paulo, sabe por quê? Porque o Evangelho era mais importante. Anunciar o Evangelho era mais importante do que recuar. Anunciar o Evangelho com intensidade, com vida, com prazer, era maior do que qualquer sofrimento que ele poderia passar, porque Jesus é maior do que tudo isso. E aí, onde ele faz o sacrifício, e a partir do versículo 13 aqui, ele termina essa parte dizendo, também agradecemos a Deus sem cessar, o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas como conforme ela verdadeiramente é. Paulo recebe a recompensa perfeita. E a recompensa não é que eles receberam Paulo. A recompensa não é que eles estavam louvando a Deus pela vida de Paulo. A recompensa é que eles tinham entendido. A recompensa é que eles tinham recebido a palavra de Deus, agora não como palavra de Paulo, mas como palavra do próprio Deus. Agora eles aceitam a palavra como ela é. Agora, através dessa palavra, essa palavra faz efeito na vida deles. Essa palavra entra na vida deles e transforma ao ponto deles serem imitadores das igrejas. Eles olhavam para a igreja, olha, é assim que nós queremos viver. Ele olhava para aquilo que Paulo tinha ensinado, eles queriam viver. E agora, automaticamente, eles também passam a ser exemplo para outros. Ao ponto deles receberem essa palavra, e essa palavra eles começam, por causa da palavra, eles aceitam o sofrimento. Eles aceitam serem maltratados pelos seus conterrâneos. Assim como Cristo e os profetas. Ele toma a mesma posição. O que tem acontecido com a sua vida por causa das lutas? Você tem parado? Você tem recuado? Ou você tem depositado a sua confiança em Deus? E se a sua confiança está em Deus, precisamos continuar avançando. Pastor, qual é o avançar que o senhor quer dizer? Nós temos entendido que nós estamos num tempo de oração, pedindo direção ao Senhor. E temos sido muito gratos, porque nós temos entendido que Deus tem nos respondido. Não queremos que você assuma nada fora da sua normalidade. O que nós queremos é que possamos ter tempo de orar, para que mesmo quando vier as dificuldades, ela não nos pare. Para que a cada instante, a cada segundo, nós entendemos aquilo que foi confiado a nós. Não foi confiado qualquer coisa. Não foi confiado simplesmente um departamento. Não foi confiado simplesmente qualquer coisa. O que foi confiado foi o Evangelho. E sabe qual é o preço desse Evangelho que você tem? Você sabe qual foi o custo dele? O custo dele foi de um homem, sem pecado, sendo o próprio Deus, sendo pregado na cruz do Calvário. O Evangelho que eu e você temos, ele tem um preço. Não é preço de ouro, não é preço de prata. É preço de sangue inocente.
É o sangue de Jesus que foi escorrido naquela cruz. E quando nós vivemos esse evangelho intensamente, quando nós vivemos ele com vida, nós temos a plena convicção que nós temos a recompensa. A recompensa não é o meu nome estar no outdoor. A recompensa não é você ser valorizado. A recompensa não é você ser reconhecido. Nossa, fulano, ciclano, beltrano, não. Sabe o seu reconhecimento é qual? É ver pessoas que de repente estão no lamaçal do pecado. E um dia você vê ele anunciando Jesus. É um dia você vê, e aqui a gente olha para as pessoas, muitos que estão aqui, de muitos que quando eu cheguei, ainda não eram crentes, e hoje já estão participando de departamentos, olha que benção. Né, Robson? Existe recompensa maior, irmãos, para todos nós. Né? Creio que dos irmãos, quando a gente olha aí para a vida do Wesley, tem recompensa maior de como ele chegou, as histórias que tem. Hoje é um conselheiro. Chato às vezes, mas é. Brincando, gente, com a liberdade que a gente tem, mas é. Irmãos, não vamos desistir, não. Eu vou, com a liberdade que eu tenho, se eu não tenho, eu vou fazer. Nós temos uma lista de pessoas que estão afastadas da nossa igreja. E nós sabemos que estatutariamente, nós precisamos seguir o estatuto e desligar essas pessoas. Mas eu creio que nós não podemos fazer isso sem orar. Sabemos que tem muitos que vão ser desligados, porque estão em outras igrejas, mudaram para outros locais. Glória a Deus, que Deus abençoe. Mas muitos nós não sabemos por onde estão. E às vezes, estava até ontem comentando com a Raquel, eu falei, a gente não sabe nem por onde ir para ir atrás dessas pessoas, não sabemos onde elas estão. Mas uma coisa nós sabemos, Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Eu queria clamar você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Se você pode, quarta-feira de manhã, venha quarta-feira de manhã orar. É 1 hora de culto. Quarta-feira é difícil para você, nós temos sexta-feira. Venha orar, tem sido um tempo tão precioso, tem sido um tempo tão gostoso. E com certeza nós vamos ver Deus agindo com provisão e com providência. Em meio às lutas que nós passamos, a nossa fé não pode fraquejar. O nosso Cristo não pode diminuir. O nosso Evangelho não pode ficar escondido. Paulo não escondeu. E Paulo declara isso aos Tessalonicenses, mostrando primeiro o que eles fizeram no capítulo 1 e mostrando agora o que Paulo fez no capítulo 2. Duas histórias, mas 2 histórias que se encaixam. As 2 histórias passam por perseguições, mas as 2 histórias permanecem em fé. As duas histórias se sacrificam por Cristo e as 2 histórias colhem a recompensa de que Deus dá. Quero convidar você a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça.